Fala, poupador! Como é que vai? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar contigo sobre o aluguel de ações. Muitos dos assinantes aqui do canal vêm me pedindo um vídeo específico sobre aluguel de ações e tá aí. E eu vou dividir ele em dois. Esse daqui é o primeiro vídeo e nós vamos falar especificamente de você colocar para aluguel as suas ações que você detém na sua carteira. No vídeo número 2, que vai sair em sequência, eu vou falar especificamente de como você usar o aluguel, o chamado BTC, para fazer operações de venda. O vídeo número 2 é recomendado muita discrição ao assistir, porque nele você pode alavancar o seu patrimônio investido em ações, o risco envolvido é muito maior e não é para que você saia fazendo de imediato. Mas deixa tudo isso, todas essas características para o vídeo 2. Vamos focar aqui no vídeo 1, que eu vou te explicar o que é o aluguel e como você deve colocar para alugar as ações que você tem em carteira. Mas antes da gente começar aqui, eu quero que você vá num botãozinho vermelho que tem aqui embaixo desse vídeo, assine o canal, é importante você assinar. Clica no sininho também, porque é através desse sininho que você vai ser avisado quando novos vídeos forem ao ar. E não menos importante, eu fiz uma aula online, onde você vai descobrir como montar uma carteira eficiente, uma carteira tanto com renda fixa quanto com ações e uma carteira de acordo com o seu perfil de investidor. Eu vou deixar o link dessa aula aqui, eu vou deixar também num cartãozinho que aparece aqui para você. Então você vai assistir esse vídeo todo, depois você vai clicar no link, vai lá e vai agendar o melhor horário para você assistir essa aula, porque é importante que você consiga se dedicar. São apenas 60 minutos, onde eu vou te passar muito mais conteúdo para você cada dia chegar mais próximo aí de ser um investidor completo ou do seu crescimento, do seu patrimônio investido. Esse é o meu compromisso com você e eu estou te esperando nessa aula. Alugar as ações da sua carteira significa que você, investidor, vai disponibilizar essas ações para outros investidores tomarem emprestado. Você tem uma segurança desse processo que é todo controlado pela própria Bovespa. E uma vantagem adicional para você, investidor, quando coloca as suas ações para outros investidores alugar, é que você consegue fazer uma taxa anual extra. Você consegue ter uma rentabilidade em cima de ações, em cima de um patrimônio que você não tem a intenção de vendê-lo no curto prazo. Você vai carregar aquelas ações por um prazo maior, com uma visão de investimento de longo prazo ou buy and hold, e aí você simplesmente coloca ela lá no BTC como doador para serem alugadas e vai fazer aí uma taxa extra em cima dos seus investimentos. Portanto, trata-se de uma operação de baixo risco, né? A CBLC, que é da própria Bovespa, ela atua como intermediária dentro do BTC, fazendo todo o trâmite de aluguel para você, reduzindo completamente o risco dessa operação, desse tipo de operação. E como funciona na prática, então, colocar as suas ações para alugar? Você vai entrar em contato com a sua corretora ou através do seu próprio home broker, algumas corretoras disponibilizam isso. E aí, numa opção ali em algum lugar, você vai dizer que quer colocar aquela ação específica, numa quantidade específica, lá no BTC para alugar. Quando você procede dessa forma, a CBLC entende que ali tem mais uma quantidade de ações para entrar para o aluguel. E aí ela vai colocar aquilo dentro de um livro. Por quê? Porque você define a taxa que você quer receber. A gente vai falar disso daqui a pouquinho ainda nesse vídeo. Mas o processo então é esse. Você entrega para o BTC as suas ações e lá no BTC você define a taxa que você quer receber, uma taxa anual sobre o aluguel dessas ações. É importante que você saiba que durante todo o período em que suas ações estiverem alugadas, você continua tendo os direitos de receber qualquer provento que a empresa pagar. Bonificação, subscrição, dividendos, juros sobre capital próprio, tudo isso será repassado a você pela CBLC. Porém, você continua com o risco de flutuação no preço da ação. Isso daí não tem jeito.
no momento do aluguel, não existe um travamento do preço da ação, de forma alguma, não é uma operação desse tipo. O tomador, né, que seria a pessoa que aluga de você, ele também tem outras opções que ele pode fazer ao alugar uma ação. É por isso que muitas vezes a demanda por determinadas ações acaba subindo, em determinado momento a demanda cai. Isso também flutua de acordo com a oferta de papéis para serem alugados e a demanda, ou seja, o número de pessoas querendo alugar esses papéis. E qual o prazo para você deixar suas ações alugadas? Não existe um prazo formal, não existe um contrato formal de prazo, tá? Como existe, por exemplo, num aluguel de um imóvel. Não é assim que funciona. É muito dinâmico. Às vezes o tomador pode ficar com ela por um dia, 2 e te devolver as ações. Às vezes ele pode ficar com ela por meses. Depende da intenção do tomador. E do seu lado, você também pode pedir as ações a qualquer momento. Basta, na hora que você fizer o aluguel das ações, você dizer para o tomador lá que é reversível, o aluguel é reversível ao doador, ou seja, a qualquer momento você pode pedir as suas ações e elas voltam para a sua custódia. E é muito importante também você estar atento que ao fazer o aluguel, colocar para doação e alugar, essas ações elas saem da sua custódia, tá bom? Porque vai para a custódia da pessoa que te alugou. Então você não tome um susto achando que perdeu as ações, não. Elas estão no BTC. Vai aparecer no seu extrato uma posição de BTC, mas as ações saem da sua custódia. Muito importante nesse processo é a tributação. Aluguel de ações é tributado seguindo a tabela de renda fixa escalonada e não uma tributação feita como na renda variável. Muita atenção a isso. E quanto à remuneração do aluguel, nós vamos ver agora. Você vai ver na prática como funciona. Eu tirei um quadro do BTC, da minha corretora, para te explicar como funciona as taxas e como é essa dinâmica do aluguel. Se você olhar, eu fiz uma lista aqui nessa imagem e coloquei ela de forma decrescente, ou seja, da maior taxa que está no BTC para menor. Você vê que a primeira ação que está com uma taxa muito interessante é de Magazine Luiza ou MGLU, que tem uma taxa aí de 28,3 ao ano. Ou seja, se você tem Magazine Luiza na sua carteira e for colocar ela no BTC para alugar, o último negócio, a última taxa de aluguel lá foi tomada a 28,3% ao ano. Aí você pode estar pensando, mas isso não é muito? Sim, é muito, mas vai depender exclusivamente de oferta e demanda. Existe uma demanda pelo papel e, como existe uma oferta pequena de ações lá para aluguel, a taxa acaba subindo. Então, se você tem Magazine Luiza por longo prazo, não intenciona vender nesse momento, alugar a 28,3 pode ser uma oportunidade. Mas vamos dar uma olhadinha aqui mais embaixo, numa ação também muito interessante que está aqui, que são as ações de Taesa, TAE11. Veja que a taxa anual dela é de 8,8%. Quais são as características de Taesa? É uma empresa do setor elétrico, boa pagadora de dividendos, ela configura na maior parte das carteiras de dividendos, que são carteiras de longo prazo, baixa volatilidade. Então, geralmente, a pessoa que tem Taesa em carteira, ela não intenciona vender no curto prazo porque ela comprou para receber dividendos. Sendo assim, você ainda pode alugar e receber mais 8,8% ao ano em cima da sua posição acionária. Basta que você coloque a sua ordem de aluguel lá no BTC para que apareça um tomador e pegue de você ou a 8,8 ou até uma taxa menor para que você seja o primeiro da fila. E a lista ela é muito grande, são várias empresas, várias ações que estão lá no BTC para alugar. O que eu fiz agora? Eu simplesmente mudei, eu coloquei da menor taxa para maior. E você vai reparar algo interessante. Veja que as ações cuja liquidez é maior, como Petrobras, como Itaúsa, como Bradesco, como o próprio Itaú, essas empresas elas têm uma taxa de aluguel muito baixa. Veja, Petrobras PN 0,5% ao ano, Itaúsa 0,6% ao ano, Bradesco 0,6% ao ano. Ou seja, a vantagem de colocar a sua posição acionária nesses papéis para locação, ela acaba tendo uma rentabilidade menor. Por quê? Porque a oferta desses papéis para aluguel no BTC acaba sendo muito maior do que a própria demanda de aluguel.
Percebe então como o mercado do BTC funciona? Você tem uma empresa muito líquida que tem uma disponibilidade de BTC muito grande e a demanda, ou seja, a procura para alugar essas ações, esses papéis são menores, a taxa vai refletir isso e vai ser uma taxa pequena. Porém, se você tem uma carteira ou na sua carteira tem algumas ações que tem uma oferta pequena de BTC e uma demanda razoável, em algum momento essas demandas acabam crescendo, em outros momentos diminuem, né? Você viu ali que a gente tem taxas muito atraentes, principalmente para algumas empresas que estão aí figurando como dividendos ou em carteiras de longo prazo. Como eu disse, o aluguel ele é indicado para investidores que não intencionam se desfazer do papel no curto prazo, ou até se intenciona, mas percebe que ainda existe algum tempo pela frente até ele se desfazer do papel. E aí, olhando para o BTC, você percebe que tem uma taxa interessante para determinado papel da tua carteira, por que não colocá-lo lá e deixar, sei lá, por um mês, 2, 3 meses, até você se desfazer daquela posição? Gostou desse vídeo? Então dá aquele famoso joinha, compartilha esse vídeo, que é muito importante você compartilhar ele, e fique atento, porque no vídeo 2 eu vou falar de como você vai alugar para fazer uma operação bem mais arriscada, que é uma operação de short, ou uma operação de venda, uma venda a descoberto, isso no vídeo 2 também usando o BTC. Olha, pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo. Eu fiz esse vídeo especialmente para tirar a dúvida de você, assinante do canal, então a sua participação é muito importante. Um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo.